Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim, você me escuta? Não estou escutando vocês. Bom dia. Bom dia. Tatiana, me escuta, Tatiana? Sim, professor. Tainá, não consegue me escutar, Tainá? Vou sair e entrar de novo, que eu não estou escutando. Estão me ouvindo? Nos escuta? Agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia. Pessoal, já chegou todos os autores. Já podemos dar início. Meu nome é Tainá. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou da Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou estar ajudando o professor Nelson, que é o moderador da sessão, como assessora. Então, tudo que ele precisar, estou aqui, professor, para lhe ajudar. O Obrigado. tempo de apresentação vai ser de 15 minutos para cada autor. E depois da apresentação, vamos ter um tempo de 10 minutos para debates. Como são 4 trabalhos, aí tivemos que reduzir um pouquinho o tempo de debates. Mas qualquer dúvida, vocês podem estar levantando a mão. Quando falta 5 minutos, 3 minutos e 1 minuto, vou estar informando vocês que já está chegando perto do fim do prazo, tá certo? Aqui na minha lista começa com o trabalho do professor Nelson. O senhor quer começar? Pode ser? Pode ser. Eu tinha programado para a última, mas posso ser, que aí eu fico mais tranquilo no final depois. Então, tá bom. Então, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu vou falar como líder de tema. Pode contar meu tempo aí, você pode contar meu tempo. Como líder de tema, agradecer. Eu, professora Leonor, somos líder de tema Sociedade. Agradeço a vocês aí por envio do trabalho para a área de Marco Sociedade. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos ao SEMIAT. Eu vou projetar aqui. Cadê a projeção? Eu estou apanhando agora com Meet.
estou acostumado com. Nossa, eu estou apanhando aqui. Como é que me orienta aqui? Ó, eu estou apanhando aqui. É aqui nessa Pois setinha é, para não, mas cima. sim, mas eu não estou achando mais janela. Ah, ele está buscando uma coisa que não tem nada a ver. Ele modificou. Cadê desktop? Chrome, desconhecido. Quando vai na setinha, pelo menos para mim, aparece todas as abas abertas do computador. Tá aparecendo, senhor? Tá, não, porque eu estou com a aba aberta no outro computador aqui. Deixa eu abrir aqui agora. No da segunda tela. Que beleza. Documentos avançados. Que beleza. Não. Telas. Ver se eu acho minha tela aqui. Não tá indo. Tá aparecendo para vocês alguma coisa? Não. Que beleza. Deixa eu fechar aqui essa janela aqui. Desculpa aí, você pode contar meu tempo, tá? Não tem problema não. Nada, sem problemas. Também não estou muito acostumada com o Zoom, não. Pois é, eu tá tão acostumado Com o Meet, né, que já sabe para com onde o vai. Meet, já vai, deixa eu mal acostumado. Eu não tô achando minha aba, você acredita? Estranho. Janela. O senhor quer que eu coloque outra pessoa enquanto o senhor vai procurando? Não, eu não consigo. Se alguém conseguir me ajudar aqui, vai ser rápido me ajudar. Eu tô com a janela aberta aqui, mas não consigo. Estranho. Deixa eu ver se compartilha. Eu tô mandando compartilhar. Não teria que autorizar aí, não? Aqui não está aparecendo nada para mim. Porque eu não tô conseguindo. Então pede para alguém compartilhar, para iniciar, porque eu não tô conseguindo compartilhar. Só alguém faz o teste aí para ver se um de vocês vai. O próximo seria o de Tatiana. Tatiana, faz o teste para ver se o teu compartilha, por favor. Não, dela Como é que vai. você compartilhou? Você tá no, Tá conseguindo ver? você tá no Aham, PDF, né? apareceu. Para mim Você não tá em aparece. PDF, né? Eu vou tentar o Aqui PDF aqui. apareceu. Deixa eu ver se eu consigo PDF aqui. Tenta, Tá Tatiana, certo. só. Professor, eu fiz assim, eu cliquei em janela, aí tem guia do Chrome e tem janela. Aí na janela apareceram as outras abas. City, né? Isso. Ah, acho que mas tá Parou a aparecendo. minha apresentação aí, porque para mim não aparece. Parou sim. Ok. Engraçado. Eu pede para abrir no sistema. Não, Tatiana, apresenta aí. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, eu tenho que apanhar depois. Enquanto apresenta aí, Tatiana. Desculpa aí o tempo. Não, Eu não professor, sei o sem que está problema. acontecendo. Uhum. Tatiana, quando você aplicou nesse negócio, ele apareceu aí a questão de somente conteúdo, plano de fundo. Como é que você clicou nessa janela aí? Teu áudio tá desligado, Tatiana. Eita, é todo mundo se encontrando. Eu cliquei no New Share e aí abriu as guias do Chrome, janelas ou tela inteira. Aí em janela apareceu que eu tinha aberto. Pois é, o meu não vai dar certo. Se o senhor quiser enviar, a gente pode Eu vou fazer. apresentar para o senhor. Eu vou enviar. Tatiana, eu vou enviar para o seu WhatsApp, seu e-mail, tá, Tatiana? Tá bom. Qual é o e-mail aí que eu posso enviar rapidinho? Tatiana.arruda, Tatiana. isso, ponto arruda, arroba alunofca.edu.br. Coloca no chat, por favor. Você pode colocar para otimizar meu Tô tempo? colocando agora.
Se eu soubesse onde é o chat. Aqui, ó, é do lado do coraçãozinho. Lá Tem o o nome coração, chat. entre o coração e as pessoas, eles participam. Todo mundo apanhando hoje aqui, por isso o negócio tá pano. Ui, que a minha tela deu uma travada. Tatiana.arruda. Coloquei. Chega. @aluno.fca.br. Enviei. Estou atualizando aqui. Enquanto vocês se organizam, eu esqueci de apresentar, temos também Larice Silva, que está nos ajudando como suplente de sessão. Seja bem-vinda. Não chegou não, professor? Tá SI só, mandei e-mail só SI. Tá, o slide tá SL, na verdade, SL. Eu falei rápido justamente por Ah, chegou. Chegou, acabou de chegar. Caraca, hoje tá com emoção. Conseguiu baixar? Isso, já apresenta aí? Sim. Já está aparecendo. Obrigado. Então, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez agradeço a gentileza. Obrigado, Tatiana, e aí, Tânia e os demais colegas. Meu nome é Nelson Rodrigues de Abreu. Esse é um trabalho junto com a Jéssica. A Jéssica não pôde estar presente. É um trabalho. A gente vai falar sobre o tempo livre, o corpo vigiado. Deixa eu colocar meu tempo aqui. Nessa discussão em ambiente de consumo. A Jéssica é uma mulher negra e ela participou disso num processo imersivo aí nessa coleta de dados, tá? Tatiana, por favor. Um primeiro disclaimer, na verdade, sim, com algumas imagens são geradas em IA, só alguns inconsistências por visuais, erros linguísticos, gramaticais e ortográficos. Tatiana, você é bem objetivo para otimizar o tempo. Então, quando a gente começa a discutir consumo, né? E é essa questão do consumo, e aí especialmente marketing, parece contraditório discutir, mas ela é importante, a questão do marketing, o consumo como campo de disputa, né? Então, o consumo em si vai criar e a questão de identidade. Então, se a gente pensar nessa discussão, a gente tem aí, em espaço de consumo, a validação ou não, né? Então, especialmente se tratando de consumidores vulneráveis, que é o caso aqui que eu vou tratar de público, às vezes marginalizado, boa parte marginalizados, que são as mulheres negras. Então, essa questão do ambiente de consumo, o ambiente de, às vezes, de lazer, ele se torna contraditório, onde o ambiente de consumo ele não é totalmente concebido na sua percepção de cidadania, tá bom? Tatiana? Então, nesse sentido, a gente tem um problema de pesquisa que é como a racialização do consumo do lazer afeta o bem-estar subjetivo de consumidores negras. Então, a gente pensa no lazer como algo
legal que todo mundo tenha um espaço de lazer para ter a sua dignidade aceita, ou seja, um momento de lazer. Entretanto, o nosso argumento central é que a racialização, né, impacta de forma significativa o bem-estar, de boa parte das vezes, de forma negativa, das mulheres negras. Independente, e a gente chega a essa conclusão, já antecipando um pouco, independente da classe social, né? Então, independente da classe social, você tem relatos de mulheres negras onde o poder aquisitivo não é suficiente em relação à sua identidade como mulher negra, né? Então, nosso objetivo foi justamente compreender como essa racialização do consumo afeta o bem-estar subjetivo de mulheres negras a partir de narrativas construídas por meio de história de vida no trabalho em si, tá? Tatiana? Então, o nosso referencial ele vai trabalhar em alguns aspectos que eu não vou aprofundar, mas ele vai trabalhar justamente a questão da raça como construção social, né? E a Jéssica, por ser uma mulher negra, vivencia isso desde a infância e atualmente. Então, essa discussão é posta pela literatura, né, como diferenciação da cor, a gota do sangue, e a gente já sabe que isso não é biológico, né? Toda a construção do racismo e da raça é uma construção social, né? Então, ela é socialmente construída, né? Em vez do mainstream. Na verdade, você tem um grupo que vai mostrar essa racialização em forma de identidade excludente, né? E não biológica, né? A gente tem essa discussão do Brasil e alguns países, especialmente a questão aí num sistema colonial, dos povos escravizados. Essa é uma parte que a gente trabalha muito nas questões hoje, e especialmente consumo. Isso está muito marcante nos ambientes, das demarcações dessa questão do colonialismo, né? E essa questão racial, a hierarquia racial, posicionando aí ou a falta de dignidade ao consumidor em ambiente de consumo. Então, essa construção da raça é uma construção social e não biológica, numa perspectiva aí teórica. Tatiana? E a gente trabalha um ponto fundamental que é interseccionalidade. Khrushchev, ela vai tratar as questões de raça, gênero e etnia e outras variáveis. Na verdade, sim, se a gente pensar na mulher negra, ela vai ter diversos atravessamentos, né? Então, o que vai mais trabalhar, mais aprofundar e foi o foco desse estudo é justamente a questão aí do racismo e o sexismo, né? Então, de modo geral, a mulher, vamos trabalhar no ambiente da questão, no ambiente de publicidade, vai estar muito envolvida nessa questão do racismo, da mulher sexualizada em publicidade. Então, a interseccionalidade é uma lente através da qual você pode ver e colide e onde se entrelaça esse conflito, os seus diversos atravessamentos, especialmente no tocante às mulheres negras. Por favor. E aí, nessa questão de racialização no mercado de consumo, a gente tem três pontos fundamentais nessa discussão e dos achados. Uma vigilância sistematizada, né? O atendimento diferenciado pela cor da pele e a subrepresentação. E essa subrepresentação é destacada nas publicidades de forma significativa. Então, observe, a gente tem um espaço de consumo onde as mulheres não são vivenciadas, especificamente homens e mulheres nesse contexto. Então, o consumo se torna um espaço onde as hierarquias raciais são ativamente reproduzidas e performadas através de microagressões cotidianas. Então, é só entrar em alguns Instagram, algumas notícias, você vê microagressões ao tempo todo, especialmente para a comunidade negra. Por favor. E aí, o que a gente tem que pensar nessa questão da lógica da mulher negra? Hipervigilância, microagressões, evitação em ambiente de consumo, né? Então a gente vai tratar um pouco disso no resultado, onde a mulher deixa de consumir, visto que ela não vai se sentir bem, que ela vai ter emoções negativas e automaticamente vai influenciar no seu bem-estar. Ou seja, o lazer é um momento de satisfação, mas se torna negativo a partir do momento que esse ambiente não os traz o bem-estar, né, que é a preocupação. E de alguma forma também, outra lente envolvida é resistência. Então, as mulheres procuram resistir a essas agressões em comunidades,
em ambientes africanizados, ou seja, uma preocupação aí de trabalhar em ocupações onde a resistência, até a resistência de consumo em certos ambientes para mostrar o poder da mulher, independente da sua idade, gênero e raça. Por favor. Nosso procedimento metodológico, ele vai trabalhar numa perspectiva qualitativa, então a gente pensou nessa ideia da experiência vivida da mulher, então nós trabalhamos as entrevistas em história oral, né, justamente para capturar essa ideia, essas vivências, experiências das mulheres em ambiente de consumo. A gente trabalhou isso num período de contexto de consumo da pandemia, então a gente não tem essa coleta de dados, mas ela continua refletindo. Eu tenho um ensaio hoje à tarde que apresenta a discussão sobre isso. Foi durante a pandemia que a gente coletou esse dado, né? O meio de coleta foi Zoom, WhatsApp, justamente porque eu vivia num momento de pandemia, impossibilitando os contatos diários, né, pessoais, né? E o foco tem justamente as trajetórias e as percepções dessas mulheres em ambiente de consumo. E a gente usou aí a história oral justamente que aprofunda as emoções, a interpretação e significado para essas mulheres no contexto de lazer e ambiente de consumo, por favor. E aí, pensando na questão de ética e o LGPD, nós desenvolvemos nomes, a chamada Iabas das mulheres, né, em relação à sua identidade. E essa homenagem homenageia algumas nações africanas, onde o termo Iabá significa mãe ou senhora em Yorubá. Então, nós tivemos pessoas aí de 33 a 55 anos envolvido nessa coleta de dados, né? Graduada, pós-graduada, ensino médio, e aí a gente tem esse público aí diferenciado nesse contexto. A gente trabalhou a questão aí da análise crítica, né? Que vai ter a questão do texto, né? Da prática discursiva e a prática social envolvidas aí quando se trabalha com a análise crítica discursiva. Por favor. Passando para os resultados, na verdade, a gente traz, só esqueci de falar a metodologia, a gente traz aí as categorias advindas aí das falas. Então, na verdade, se tratou de história oral, essas pessoas narravam suas histórias e aí dessas histórias se extraía as falas centrais do estudo, né? Algumas falas, não coloquei todas, mas para vocês terem ideia aí, a narrativa da identidade é a exclusão, né? A Ada, ela fala assim, meu avô era mais para a escala pretinha. A Ada vai contar uma história interessante, que não dá para aprofundar aqui, que ela é filho, o avô dela casou com uma mulher, a mãe dela, a avô dela casou com um homem branco. E aí, na verdade, como o pai da Ada e as irmãs da Adas eram mais para escurinha, não tinham direito a estudar. Só os irmãos mais brancos e irmã mais branca da Ada, do pai da Ada, que vão ter direito a estudo. Esse é um relatório interessante, onde a cor, na mesma família, ela exclui a questão da educação, né? A Selma vai falar que as primas dela preferem amigos brancos. Essa forma de amigos brancos é uma forma de tentar evitar o racismo, é uma forma de estar em um ambiente mais branco. Então, é as formas aí que é onde você praticamente nega a sua identidade. Ou seja, o ambiente de lazer ele é utilizado para tentar sair das microagressões e se sentir num contexto, entre aspas, de segurança, né? A Núbia, ela vai falar que é o seguinte, a Núbia foi adotada, ela é de família negra, e ela é adotada e vai morar no Rio de Janeiro, uma família muito rica, né? E ela vivia com pessoas ricas, brancas. E ela tem um choque de realidade quando ela chega na Bahia e vai reconhecer aquela realidade que é a população da Bahia, uma população negra. E ela fala para de palmitar. É um termo, é uma conjunção, é uma relação onde as pessoas negras se relacionam com pessoas brancas numa tentativa de uma aceitação social. Aí, nesse momento, ela descobre como é negra, esquece e realmente se reconhece e reconhece sua identidade. Ela não quer mais viver essa ilusão de estar em ambientes brancos. Próximo, por favor. Eu vou Só utilizar. falta 4 minutos. Tá, eu já Certo. vi, eu tô otimizando aqui. Então, vou utilizar aqui.
Então, nesse caso, a gente vai ter algumas situações de reconhecimento da complexidade, né, das mulheres negras em ambiente de vulnerabilidade, né? A Lina, olhando para trás, veja o ponto de não pertencimento, ela reflete como ela viveu o momento de consumo ao longo da vida, para não se enxergar apenas como mulher negra. A Selma vai reagir a esse espaço de elite, ou seja, a uma consciência e um privilégio efetivo em relação ao ambiente de consumo. Por favor. E aí, a gente tem aí a vivência do lazer racializado, o tempo livre não é livre, porque desde criança a Ilma trabalhou como doméstica, né? A Nala vai trabalhar cálculos atléticos, ou seja, eu escolho um lugar onde achava que não ia ter problema. Ela toma decisão para consumir o ambiente para ela não ter, ficar chateada ou ter microagressões. E a Selma, ela vai ao lugar para mostrar que ela está ali. Ela relata uma compra de cobertura que é traumática, mas ela mostra o poder dela ter comprado uma cobertura. Próximo. E aí, o que que a gente tem? A vigilância, como eu coloquei na literatura, a gente tem uma vigilância total, sempre seguida nas lojas. A Ilma só se reconheceu como consumidora quando viajou para alguns países da Europa, que ela não houve a cor da cola, da cor, não foi tão marcante o marcador social, que a impediu de consumir, se sentir constrangida, né? E a Ada vai contar a história do diarista dela, que se formou e há uma comemoração seria no cinema. E ela não se sentiu digna de visitar o cinema na sua colação de grau. Próximo, por favor. Nessa perspectiva, a gente tem um impacto significativo no bem-estar, migrações constantes, né, das mulheres negras, redução do seu bem-estar, né, no ambiente de consumo, né, a estresse e ansiedade devido ao espaço público não aceitável, o cansaço emocional dessas mulheres envolvido num processo de consumo, ou seja, um ambiente de lazer, em vez de relaxar, ela se estressa, e a evitação desses espaços públicos, né? Assim, ó, deixei de participar, para não me sentir mal. É uma fala forte aí da Selma. Próximo. E aí, nas considerações, a gente tem estratégia de resistência, né? Então, é uma forma de estratégia: buscar espaço afrocentrado, criação de rede de apoio, ocupação de espaço consciente, como é o caso da Nália, da Selma, onde compra um apartamento. Então, o consumo com política é uma forma de resistência, e a Lina fala. Uma pergunta provocativa: quantos negros estão consumindo ou apenas servindo em ambiente de consumo ou ambiente de lazer? Próximo. E aí, considerações, o impacto universal disso, as barreiras simbólicas e resistências. Por favor, só quero o último slide, por gentileza, só para a gente finalizar. Então, as contribuições acadêmica avança nos estudos interseccionais em relação ao ambiente, reforça no aspecto social ao lazer, o direito constitucional e aspectos gerenciais políticas antirracistas, né? Então, o estudo não nega a diversidade, não esgota e há uma provocação para trabalhar. Então, estudos regionais, investigação mais coletivas e ações, análise política mais envolvida no processo. Por favor, só para finalizar, algumas referências, mais alguma referência? E aí, muito obrigado. E aí, esse é meu grupo de pesquisa. Muito obrigado, Tayana. Obrigado aí, Tainá, pelo tempo. Consegui em 14 e meio. Foi mais rápido que eu pude. Obrigado. Parabéns, professor, ótimo trabalho. Achei muito interessante mesmo. Fiquei até refletindo depois daquela fala Desculpa, da a entrevistada, apresentação né? parou para vocês? Parou sim. Ah, tá. Aquela que ela fala da questão do cinema, eu achei muito forte. Aquela fala, é realmente um tema que a gente reflete bastante. Então, o senhor mesmo pode ficar à vontade aí com o Pois é, acho que debate. a grande reflexão desse trabalho é justamente isso. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Mas acho que a grande reflexão desse trabalho é justamente essa preocupação quando eu vou para o ambiente de consumo e, a verdade, é lazer e mais de cinema. Essa moça não vai, é uma formatura dela e a turma vai fazer esse fechamento. Uma confraternização, shopping, ao lanche, e depois cinema e vice-versa. E ela não se sente bem, ela não se sente digna daquele ambiente de consumo. Então isso é bem complicado. A mulher que comprou a cobertura, né, na verdade, por exemplo, a primeira que a corretora a desconsidera em todo o processo, né? Ela compra com outro corretor e aí, durante uma subida de elevador, ela é interpelada pelas vizinhas e pelo síndico falando que ela tinha colocado o carro na vaga de cobertura. Ela simplesmente aplica
o elevador e sobe para a cobertura. Então, mostra a resistência quando tem um poder nesse sentido. Então, esse trabalho vai mostrar muita questão assim. A nossa discussão, a preocupação era entender, e eu estou continuando trabalhando com isso, a questão aí da interseccionalidade. Às vezes se pensa em raça e gênero, né, mas tem outros atravessamentos em ambiente de consumo, especialmente para grupos vulneráveis, tá? Mas, de modo geral, é isso, até para otimizar o nosso tempo e para os outros ganharem tempo também, tá bom? Obrigado, Tainá e Tatiana. Obrigado a todos. Obrigada, professor. Então, Tatiana, já pode projetar aí o seu trabalho. Só um momento que está dando um erro aqui. Eu fechei do professor, agora o meu não abre. Vocês conseguem ver? Sim. Tá certo a apresentação? Tá dando certo para ver? Tá sim, pode começar. Tá, então, pessoal, bom dia. Meu nome é Tatiana, eu sou aluna da UFCA, Universidade Federal do Cariri, e junto com o professor Domênico e os meus colegas de turma, nós construímos uma revisão sistemática que é sobre o marketing sustentável e o comportamento do consumidor, uma análise comparativa do greenwashing no setor de alimentos, que deriva da minha dissertação, que é sobre o consumo alimentar. Só preciso que vocês me digam se está dando certo, porque eu não estou conseguindo ver. Se sair a apresentação, vocês me avisem, por favor. Então, para que a gente comece a entender um pouco sobre o contexto e a problemática desse assunto, a gente entende que essa mudança climática ela veio de uma degradação ambiental que foi intensificada ao longo do tempo, né? E pela intensificação também das buscas de práticas e de produtos que fossem mais sustentáveis. No setor alimentício, isso tornou-se um tema mais central, né, por dado o impacto que é direto na produção e também no consumo e nos ecossistemas como um todo. E os consumidores, quando eles demonstram que eles têm uma maior predisposição para pagar por produtos que sejam realmente sustentáveis, e aí o que acaba impulsionando as empresas a adotarem estratégias verdes e indo, infelizmente, né, para práticas de greenwashing que se ampliam cada vez mais, onde não refletem com práticas ou atitudes ou metodologias de trabalho dentro das empresas que não se adequam ao que elas pregam. Então, seria retratado aí o greenwashing como um todo. Somente no setor de alimentos, essas alegações elas passam de 42% em comprovações, né, na União Europeia, e nos Estados Unidos, onde a gente encontra um maior índice dos que eles chamam dos pecados, né, dos pecados verdes do greenwashing, que 95% das atitudes elas não são de fato uma atitude verde ou relacionada a esse assunto. Então, a gente tem aí como encontrou e definiu como uma lacuna direta essa relação entre o greenwashing no setor de alimentos e o efeito dessa confiança sobre a percepção e a decisão de compra dos clientes. Né? Então, como era que seria sistematizada e fragmentada, sobretudo, as sínteses que são feitas e as evidências, como elas são comparadas. O nosso principal objetivo aqui foi, então, fazer um mapeamento sobre uma revisão sistemática, não é RSL, para identificar quais eram esses efeitos e quais eram as percepções de confiança e de definição de compra que esses consumidores tinham no setor de alimentos. A nossa metodologia utilizada foi principalmente o PRISMA,
né, o método Prisma, e também utilizando o JBL, que é o Joanna Briggs Institute, que também traz um panorama de como fazer revisões sistemáticas de forma mais assertiva e realmente sistemática. Então, nós utilizamos esses dois métodos. Fizemos a base, utilizamos como base de buscas a Web of Science com recorte de 2012 a 2024, onde alguns estudos foram identificados. Tatiana, saiu tua Oi? apresentação? Saiu a apresentação. Deixa eu voltar aqui. Voltou? Voltou. Pronto. Então, aí. Então, nós utilizamos para conseguir fazer de forma mais organizada o método PCC, que é determinado pelo Joanna Briggs Institute também, que é onde eu vou determinar qual é a população, qual é o conceito e quais são os contextos, né, que essa pesquisa vai se dar, e utilizando, aliás, duas palavras-chave principais, greenwashing e consumo, com and ou, no, and ou, né, que era uma coisa ou outra, ou as duas coisas juntas. Nós tivemos também aqui 2 revisores diretos, nós fizemos no aplicativo Ryan, e foram 2 pessoas fazendo de modo cego, então eu não conseguia ver o que a pessoa fazia, e ela também não, e a gente foi fazendo essa seleção. Trouxe um... Saiu de novo, Tatiana, a Ai, apresentação. gente. Volta aqui. Voltou? Voltou. Eu vou deixar assim, que eu acho que quando fica grande ela tá dando algum bug. Pronto. Então, aqui nós temos os critérios, né, de inclusão e de exclusão. Então, quais eram os tipos de estudo, como era que eles teriam que estar organizados. Vou passar aqui para o próximo. Pronto. Aqui nessa metodologia, nós temos toda a identificação. Então, ao todo, foram 79 documentos encontrados, e aí, com as 2 revisoras cegas, né, as revisões às cegas, uma incluiu 27, excluiu 25, e ficaram 7 em dúvida. A segunda teve uma inclusão de 33 e uma exclusão de 43, e 3 indecisos. E o terceiro revisor era aquele que ia fazer a congruência entre as 2 ideias, né? Definir aquilo que realmente deveria entrar ou não. E no finalmente nós conseguimos aí, com o que a gente chama de organização dos 3, nós conseguimos 37 documentos. Após essa revisão, ela foi feita por título, por resumo e palavras-chave do artigo. Na leitura final dos 37 documentos, 19 passaram. Então, 19 documentos atingiram todos os critérios de inclusão e foram incluídos na pesquisa de fato. Aqui nós temos os principais resultados que a gente encontrou. Então, a temporalidade, né, quais eram os anos desde 2012 até 2025 na pesquisa, sendo o ano de 2024 o maior destaque para pesquisas na área de greenwashing. Saiu de novo, tá bom? Eita. Eu acho que eu te atrapalhei de alguma forma. Acho que eu te atrapalhei. Não, sem problema, professor. Por que ele sai? Não faço a menor ideia. Voltou. Pronto. Voltou. Acho que agora vai dar certo. E aqui nós temos o ano de 2020, né, que foi o ano da pandemia, onde nós não tivemos nenhum tipo de publicação sobre o greenwashing. Entretanto, a gente via que antes também não era uma coisa muito ligada. Quando a gente pesquisava greenwashing, consumo, eles não estavam muito ligados. Depois do período da pandemia, principalmente o ano de 2024, falando da retomada de muitas pesquisas, de muitas publicações, que a gente sabe que demora um pouco para acontecerem, a gente vê uma elevação nesses números. E aqui nós temos os principais palavras-chave que a gente encontrou e sobre o que eles tratavam de fato. Tá, então aqui os principais impactos sobre o consumo identificados todos esses 19 documentos foi a redução dessa confiança, né, e o aumento do ceticismo desses consumidores, uma queda
na intenção de compra de produtos sustentáveis, uma dificuldade de interpretação das certificações e dos rótulos que eram existentes, e as práticas mais do eco-oportunismo, que eles chamam, ou dog cleans, e de métodos que fossem enganosos de alguma forma, que fizessem com que a decisão sobre comprar ou não um produto ficasse prejudicada. E essas certificações inconsistentes, ou que eram não tinham uma comunicação direta, ou que fossem mais ambígua, e acabavam por comprometer o mercado sustentável como um todo. Aqui, nas discussões, nós fomos criando categorias, e nós identificamos 4 principais eixos, né? Separamos os 19 documentos em 4 principais eixos, e sobre o que era que cada um deles tratava, ou como eles funcionavam. Então, o primeiro era o comprometimento da confiança e do ceticismo, então praticamente todos os artigos falavam sobre isso, sobre as falsas percepções, né, de sustentabilidade, de comprometimento da tomada de decisão, a indução do consumo ao erro, de fato, a dificuldade em distinguir o que é que era uma alegação autêntica, ou o que é que era uma ideia falsa de um produto falso, a redução dessa disposição em pagar por produtos certificados, ou a redução da intenção de compra por produtos eco-friendly, e a dificuldade de expansão de um mercado sustentável real. E, por último, não menos importante, a 4ª categoria, ela buscava por produtos que comprovassem práticas sustentáveis reais. Então, o aumento dessa credibilidade das empresas passava, o comprometimento também, quando elas conseguiam comprovar, de fato, né, quais eram os seus ideais, quais eram as suas ideias, e que elas realmente eram praticáveis. Aí a gente pode tirar dessas 4 ideias. Então, o greenwashing, ele gera uma desconfiança generalizada e reduz o engajamento de práticas de consumo sustentável. Ela traz a complexidade dessas informações de forma mais ampliada, e a cautela é maior, trazendo uma rejeição também a selos ambientais reais, porque as pessoas passam a não mais acreditar com esse ceticismo. As empresas que são transparentes, elas ganham uma vantagem competitiva, né, maior, e a tecnologia do blockchain também despontou aí como uma grande alternativa para uma rastreabilidade e uma confiabilidade maior. Esse que é um resumo das nossas principais descobertas. Como conclusão, aqui a gente entende que o greenwashing nesse setor alimentício, ele vai trazer credibilidade para marcas, mas ele também vai afastar alguns tipos de clientes, aqueles que não mais acreditam. Em contrapartida, a gente também identificou que aqueles que sabem que realmente é uma empresa sustentável, que tem algum tipo de produto verde, ou seja, uma prática verde no seu processo como um todo, ele tende a pagar muito mais por esse produto e falar sobre esse produto para outras pessoas ou empresa como um todo. Que na sua grande maioria, vai reduzir a intenção de compra sustentável quando ele não identifica, ou quando as pessoas passam a ter esse ceticismo maior, enfraquecendo esse mercado como um todo, o que traz aí para a gente, né, uma necessidade de maior transparência, de padronização e regularização das certificações desses produtos como um todo. E aqui a gente trouxe algumas agendas que foram surgindo, né, algumas temáticas que foram relevantes dentro dessa categorização dos estudos, que primeiro eram aí, é necessário que mais estudos empíricos, né, experimentos, surveys existam, para que a gente consiga realmente saber o cenário mundial de greenwashing, para que a gente consiga também fazer uma comparação entre setores. Então, a gente fez somente na alimentação, como eu disse, é a minha área de pesquisa, mas existem muitos setores, principalmente moda, cosméticos, tecnologias, onde o greenwashing ele é bem presente. A aplicação também em outras bases, né? Nós utilizamos a Web of Science como a mestre, mas existem diversas outras que podem categorizar e trazer alguns outros estudos, foi até uma limitação da pesquisa ou uma escolha somente. E a parte de investigação sobre tecnologias emergentes, para que a gente consiga mitigar essas práticas que são enganosas como um todo. E aí, eu acho que sumiu um slide aqui, mas tudo bem, era só as referências mesmo. Quem tiver alguma pergunta, eu não sei se passam muito do tempo nessas idas e vindas de estar travando, de estar saindo. Não, passou não. Ah, Foi pronto. ótimo. Então,
Podem ficar. Parabéns, Tatiana, pelo trabalho. Professor, fique à vontade. Obrigado, Tainá. Parabéns, Tatiana. Eu gostei bastante do trabalho, a leitura do seu trabalho. É um tema relevante. É um tema que é caro para a área de marketing, né? Então, parabéns aí pelo trabalho envolvido em si, né? Obrigada. Eu gostei muito do. Eu gosto de RLS, né, pela profundidade, e aí um ponto diferencial na sua justamente é a questão da atualização, a revisão, tanto da parte contextualizada, mas a questão do material utilizado, né? Então, usando aí o manual também ajudou bastante a discussão, tá bom? Essa é um ponto aí de trabalho em si, então parabéns por isso. O que eu senti, de forma, até pelo nosso tempo, o que eu senti, por exemplo, eu senti falta de você fazer uma discussão ou exemplificar, não poder, não precisar aprofundar, mas talvez, como vocês fizeram a SEGA, que é o diferencial, justamente a questão dos revisores é um diferencial do trabalho, e o que eu senti falta, por exemplo, você for exemplificar, você, Tatiana, excluiu algo, e por que que você excluiu? E Tainá excluiu algo, por que que Tainá excluiu? Então, acho que faltou no método para justamente dar uma maior confiabilidade e profundidade para quem for reaplicar entender o que que é excluído. Então, você tem um montante, deixa eu pegar aqui. Ah, eu faço questão, eu sou das IT, eu gosto de imprimir para ler tudo no papel. Eu tô com ele aberto aqui também. Eu gosto de trabalhar com ele impresso. Então, você vai reduzindo, você tem 77 inicialmente, não é isso? Isso. 77, depois você reduz, a primeira reduz para 25 e a 27, outra é 27, 27 inclui para 25, 27, outra 33 para 40, incluído, exclui 33. É, e o 9 exclui 18, né? Inclui 9, exclui 18. E aí, Isso. talvez, essa explicação do que um fez, o outro dois fez, e o terceiro também seria interessante. Só um exemplo. Então, foi excluído isso por Uhum. isso. Um fez isso, o dois fez isso, o três isso. Quem está falando de protocolos, né? E aí, como é Sim. uma revisão, ela é importante para quem tem esse protocolo pronto, né? Então, assim, seria uma Como sugestão para você fazer. a gente fez, eu não sei se o senhor conhece, né? Mas a gente fez na plataforma do Ryan. E ela é uma Sim, sim. plataforma gratuita, né? Sim. Então, quando a gente coloca lá, a gente coloca quais são os critérios de inclusão e quais são os de exclusão. Pois é, Então, talvez. a gente vai fazendo o clique, né? O que eu vou considerando para incluir ou excluir, e depois tem como a gente filtrar. Só que essa parte do filtro de quais foram os motivos que o 2 excluiu, que o 3 excluiu, a gente não conseguia ver. Ele deu um bug na plataforma. Mas o terceiro, ele faz uma análise de todos. Então, eu Uhum, incluí 25 e a outra incluiu 33. Essa sim, diferença que eu não incluí, porque ela entraria ou não. Então, ele faz essa análise, se sim. seria ou não entrando. Então, eu acredito que se a gente colocar isso no trabalho, pode Eu acho realmente. que é uma forma que é um parágrafo. Vocês estão com quantos? 16 páginas, tem um espaço aqui, pode. Eu acho que vale a pena essa pequena Romar, discussão. o semeado não deixar Eu a gente sei, mandar tá, mais, não. eu sei que você tem um texto, uma página inicial aqui, você pode tentar reduzir um pouquinho a figura para encaixar essa microexplicação. Né? E aí Uhum, você usa a combinação de termos, né? Talvez como é que se combinar os termos também, se cabe mais um parágrafo. Então, quando a gente fala em RLS, bibliometria, o protocolo ele é fundamental para a gente reaplicar, né? Ter o método uhum, para a gente reaplicar. Esse é um ponto interessante e a minha contribuição nesse sentido, tá bom? O que eu sim. achei também, geralmente quando a gente faz RLS e biometria, apesar de vocês apresentarem nas considerações uma agenda de pesquisa, ela é importante que seja apresentada nas discussões. Na discussão, vocês acharam bastante coisa. Então, assim, o que que eu sugiro? Então, nas discussões ali, vocês apresentar uma ou duas sugestões de pesquisa e aprofundar. Sempre que a gente trabalha com RLS e biometria é obrigado a ter agenda. Não tem como não ter agenda de pesquisa. Faz parte da biometria ter uma agenda de pesquisa. Então, eu acho que valeria a pena uma reflexão de um ou dois tópicos que vocês trazem para aprofundar. Por exemplo, quando vocês discutem blockchain, eu acho que seria um diferencial vocês fazer ali uma sugestão sobre blockchain, né? Está imposta, muita gente não domina, e a necessidade de aprofundar isso. E é um tema relevante para você. Eu acho que valeria a pena discutir, fazer uma sugestão de pesquisa aí com essas tecnologias emergentes, né? Uhum. Blockchain, né? A inteligência artificial que vai influenciar de modo significativo, cada vez mais, mas principalmente sobre blockchain, né? Eu acho que valeria a pena uma reflexão dessa tecnologia, né?
para tentar, talvez, de alguma forma, tentar mitigar ou, de alguma forma, tentar contribuir nessa discussão em relação ao greenwash, que é uma realidade posta, que a gente Uhum. sabe cada vez pior, né? Cada vez a gente vem. E aí, se pensar em IA, como é que está se desenvolvendo hoje, as imagens Ela cada tem vez são realmente. maravilhosas, não? Isso não discute. Então, só uma Uhum. reflexão, tá bom? Essas são ponderações pontuais. Eu gostei muito do trabalho, tá muito bom. Então, desejo sucesso, parabéns para vocês. Mas são Obrigada. ponderações pontuais. Sucesso mesmo. Muito obrigado aí mais uma A vez, gente pela vai participação. amanhã passar na PWD. Vamos Pronto, ver se perfeito. Ó, vai mais um melhorar. detalhe, mais um enriquecimento amanhã, mais pontos de vista diferentes, além dos avaliadores e a minha e dos colegas, tá bom? Parabéns, Obrigada. sucesso. Obrigado, Tainá. Ótimo, professor. Se alguém quiser também comentar, viu, pode ficar à vontade. O próximo trabalho vai ser o de Maíra Lima. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Pena que eu não consigo ver vocês, a carinha de vocês. Bom dia a todos, meu nome é Maíra. Na verdade, Maíra Barreto Lima, né? Eu coloquei Maíra Lima. Esse artigo, né, eu fiz junto com o meu colega de mestrado, Carlos Alexandre, e também com minha orientadora de mestrado, professora Marluce Lodge. E no final, vou contar a história real por trás desse artigo, espero que dê tempo. O título é uma análise comparativa das correntes teóricas sobre construção e dinâmica de mercado e um panorama da produção científica nacional com foco no ENAMPAD nos anos de 2022 e 2024. E só para contextualizar um pouquinho o trabalho, nos últimos anos, o tema construção e dinâmica dos mercados tem ganhado muito destaque no campo do marketing, impulsionado pelas transformações do ambiente de negócio, pela complexidade das relações sociais contemporâneas, pelas relações entre pessoas, relações entre empresas. E, diferentemente da visão tradicional que enxerga mercado apenas como um espaço de trocas econômicas, né? É um conceito de mercado limitado, pequeno. O estudo, ele parte do pressuposto de que os mercados são construções sociais, ou seja, não é só aquela troca econômica, tome aqui, me deu dinheiro lá, não é apenas só isso. Tem a influência de vários fatores, né? O mercado, ele é moldado pela interação de vários atores, sendo esses atores humanos, atores não humanos, como, por exemplo, a tecnologia, né, conforme propõem estudiosos como Calum e Panzuti. Tanto que eu cito Maíra, eles... desculpa. Oi? Se você estiver apresentando, sua apresentação saiu pra gente. A gente não está vendo sua apresentação, não. Se você estiver usando slide aí. Eu não estou vendo, Não tá vendo, não? Vocês Para mim tá conseguem... aparecendo. tá? Então, deixa eu ver minha forma aqui. Tá. Tá bom, desculpa. Ah, Tá tá bom. Tá aparecendo para os conseguindo me demais? escutar Ah, tá. direitinho? Meu Zoom tá com raiva de mim. E vem cá, mas escutar, vocês estão me escutando direitinho? Sim. Ó, muito Perfeitamente obrigada. bem. Desculpa interromper. Tudo bem, à vontade, professor. E aí, o objetivo do trabalho, né? O objetivo central é analisar comparativamente as principais correntes teóricas no campo do marketing que explicam a construção e a dinâmica de mercado. E, ao mesmo tempo, também o trabalho ele visa examinar a produção científica brasileira recente, especialmente os trabalhos apresentados no ENAMPAD, nos anos de 2022, 2023 e 2024. O ENAMPAD tem um subtema, né? Especificamente que tem o nome Estudos de Mercado. E com isso a gente buscou compreender como o Brasil tem dialogado com essas correntes internacionais e também as tendências teóricas que vêm orientando as pesquisas mais atuais. Né, a contribuição para o debate acadêmico, né, ao integrar distintas abordagens teóricas, como construção de mercado, analisar criticamente a produção científica, também recente, né, que o trabalho vai se limitar a partir de 2022, e também propor uma leitura ampliada das dinâmicas que moldam os mercados contemporâneos, com uma implicação relevante tanto para a teoria quanto a prática do marketing.
No referencial teórico, eu trouxe 5 grandes correntes teóricas, né? Correntes teóricas que vai fundamentar toda essa construção e dinâmica do mercado na área do marketing, especialmente. E aí, eu faço um quadro, desculpa não trazer no slide, eu faço um quadro comparativo, trazendo um pouquinho das teorias e um pouquinho dos principais estudiosos que trazem essa teoria, justamente para facilitar. No final, eu conto para vocês o motivo disso, isso tem um motivo pessoal por trás disso. A primeira teoria que eu abordo, né, é a teoria Torrede, que entende os mercados como redes sociotécnicas formadas por humanos e não humanos, onde a tecnologia e a ciência desempenha um papel ativo na formação dos mercados, né, que tem como principal estudioso Calum, que Latu também e Laua. Também tem os estudos de mercados construtivistas, que é o MC, que explora como práticas e dispositivos performam e moldam os mercados, destacando a performatividade do marketing. Também tem como principais estudiosos Mason, Kittelberg, Engberg. Também eu trago outros autores, não é só esses. Eu quis, por causa do tempo, trazer 2 de cada. Marketing, Dynamic System, que é Gisley e Fischer também, que traz muito acerca dessa teoria, dessa corrente teórica. Essa corrente, ela trata os mercados como sistemas sociais como constantes sistemas sociais que estão em constantes transformações, enfatizando o papel dos consumidores e das instituições. Também temos o Market Shape, que examina como empresas moldam ativamente os mercados, especialmente em contextos de crise e inovação, e sistemas de marketing, né? Que propõem uma visão holística e interorganizacional, analisando redes complexas de troca e cocriação de valor. Na metodologia, meu trabalho ele é uma pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória que está voltada, né, à análise comparativa das principais correntes, trazendo um mapeamento sistemático dos artigos publicados no Enampad, na divisão de marketing, tema 4, que é o que fala justamente, especificamente sobre os estudos de mercado. No total, foram analisados 35 artigos, 14 artigos de 2022, 11 artigos de 2023 e 10 artigos de 2024. E para cada texto, observou-se o título, o resumo, as palavras-chave, o referencial teórico, a fim de identificar a corrente teórica predominante naquele trabalho e também na que o autor ele usou para embasar todo o seu conceito, todo o seu trabalho. A categorização foi feita com base em critérios de coerência conceitual e na consistência argumentativa, buscando compreender quais as teorias têm orientado a produção nacional recente. Aí os resultados que a gente observou foi que, a partir da análise desses 35 artigos, a grande maioria, revelou um foco predominante do MC, dos estudos de mercados construtivistas, e essa corrente se destaca por seu foco nas práticas sociotécnicas, na performatividade do marketing e agência dos atores econômicos, acredito eu, e por isso a grande maioria seja nesse sentido, com base nessa corrente teórica. Mas também a gente observou a predominância das outras correntes, claro, e em minoria, mas a gente observou, né, 7 artigos em market shaping, 5 em sistemas de marketing. Entre os autores mais recentes, a gente observou que aqui no Brasil provavelmente existe um grupo de pesquisa no tema, com destaque para os autores Marlon Dalmoro, Elisa Reis, Guimarães, Paulo Henrique, Vicente Leme. Os temas mais abordados também envolvem mercado. Também a gente observou que alguns temas se repetem. Entre eles, a gente pode abordar os mercados agroecológicos, moda evangélica, cafés especiais e mercados digitais. A gente pode observar também uma riqueza muito grande nos exemplos empíricos. Posteriormente, perdão, gente, eu não mudei, eu esqueci de mudar o slide.
Posteriormente, eu trouxe sobre perspectivas futuras, né? Que a inteligência artificial está aí para todo mundo, é um tema de destaque, e acredito eu que a inteligência artificial pode ser associada à construção e dinâmica de mercado, porque ela auxilia, ela transforma, né? O consumo é influenciado diretamente pela inteligência artificial, e eu trouxe como no sentido de inspirar futuras pesquisas sobre a temática, né, sobre o estudo da IA como um eixo de pesquisa, associando essas correntes teóricas que eu trouxe. E a conclusão, né, que diante de toda a pesquisa, a gente concluiu que a construção e dinâmica dos mercados são fenômenos sociais complexos, demandando uma abordagem integrada e crítica no Brasil, observando o amadurecimento de teorias e metodologias das pesquisas, com o predomínio do MC, né, que é o estudo de mercado construtivista, e a expansão também de temas interdisciplinares. Contudo, o campo ainda carece de aprofundamento sobre tecnologias emergentes, especialmente sobre o papel performativo da inteligência artificial. Ainda a gente pode esperar também que o estudo contribua para ampliar o debate acadêmico, fortalecendo o diálogo entre a teoria e a prática e expandindo os horizontes analíticos do marketing contemporâneo. Aqui são as referências. Deixa eu tirar aqui para ver a cara de vocês. Eu sou da área do direito. Eu faço um mestrado interdisciplinar. E aí, na minha graduação, eu trabalhava com marketing. Só que eu não tinha a parte técnica do marketing. Aí, quando eu cheguei para minha orientadora, eu falei, eu quero estudar o marketing do mercado varejista da minha cidade, que é uma área que hoje ainda eu trabalho. Só que eu não tinha essa parte técnica. Eu não tinha conhecimento porque eu sou da área do direito. Aí, quando eu cheguei lá, aí ela falou comigo, né? Maíra, por que tal você estudar essas teorias e tal? Aí eu falei, pronto, vou sentar para estudar essas teorias. Aí o artigo começou a surgir, assim. Aí vocês podem me perguntar, por que o Enampage? Porque eu pesquisando, eu encontrei que o Enampage foi um dos primeiros eventos no Brasil que trouxe o tema. Aí, por isso, eu foquei no Enampage e nos últimos 3 anos, para o artigo não ficar tão extenso, mas com certeza, eu li, a partir, acredito eu, os artigos de 2019, e aí o artigo surgiu para me dar esse arcabouço teórico para eu construir minha dissertação de mestrado. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade. Deus abençoe. Muito obrigada. Tudo bem, Maíra, parabéns, ótimo trabalho. Professor, pode voltar. Parabéns, Maíra. Parabéns mesmo. Também gostei muito do seu trabalho. Acho que a aplicabilidade dele. E aí, só uma parte, né? Quando você fala em cafés especiais, esses são meus parceiros lá de Lavras, né? Eu fiz meu doutorado em Lavras, são meus parceiros lá de Lavras que eu conheço, o Marlon, Dalmoro, né? Então, não, o Marlon não é da Undicina, não sei onde é que ele está hoje, mas aí o pessoal de Lavras, Daniel e companhia lá de Lavras. Estou sempre participando de banco, né? O Luiz Henrique é meu colega de doutoramento, que trabalha em cafés especiais, de vez em quando faz tanta publicidade, ele quer me vender café o tempo todo. Só que tá longe para enviar café. Então, João Pessoa, na Paraíba, não, tá suave, vai ficar calor aí. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é um tema relevante, né? Inclusive, tem uma área, né, hoje dos temas na AMPAD, né? Mercados, né? A questão dos mercados, essa discussão de mercados. E eu acho interessante a discussão em si, né? Então, parabéns por isso e a atualidade da discussão e como é que você apresenta lá, tá bom? O que eu achei interessante. Aí você justifica, na verdade, nos pontos que eu comentaram, é justamente só 2 anos, né? Ou 2 anos, 2022, 2024, mas você já explica na sua fala final, justifica aí o período, que era uma ponderação, até pela relevância do tema, né? Então, uma pergunta que eu faria, você já respondeu onde eu comentar. Uma ponderação que aí vale a pena reflexão é que vocês traz 4 temáticas cruciais para a gente. Claro, você traz os clássicos, né? A Latu, Companhia Limitada, mas eu acho que valeria a pena a discussão por um periódico em relação às fontes, né? Se a gente vou pegar só a construção de mercados, né? Construção de dinâmica de mercado, né? Você tem muito material 2011, 2010, 2007, 2009. Eu acho que valeria a pena trazer os clássicos e atualizar o referencial para um periódico é chamado Estado da Arte. O Estado da Arte ele é significativo para a gente entender a publicação. Então, a relevância disso aí, tá bom?
Então, valeria a pena, até porque você trouxe o material que você traz é de 2002 a 24. Então, teu LOCS, o teu COPS de pesquisa, ele já está atualizado, mas o referencial já não está. E aí, um ponto assim, a dificuldade é aquele Latu, né? Para você que é do direito é mais prático, mas Latu é complicado demais da conta. Eu acho que o Latu ficou esquecido, de modo geral, a profundidade Latu tem. Né? Então, a tua fala está muito interessante em relação humano e não humano, mas você não explora o Latu. Eu prefiro o Latu do que o Kalau, Kalau, não sei como é que pronuncia, a dificuldade de entender Latu. Né? No meu grupo de pesquisa, a gente leu o livro Latu, a galera no final do semestre já estava louco, porque eram 15 dias, não vamos mudar de livro, porque ler Latu era complicado. Mas ler Latu é entender essa dificuldade, essa profundidade da sociologia e como é que isso influencia o nosso comportamento e especialmente marketing em si. Então, parabéns por isso. Tá bom? Então, acho que valeria uma pena uma reflexão em relação a esses pontos, né? Os artigos é o que está posto, não tem que discutir. Eu acho uma questão, também vou voltar, eu contribuir, a tentativa de contribuição. Eu acho que você traz ao trabalho a questão aí, o teu quadro tabela 3 essa perspectiva de IVA. Então, você já tem uma discussão, que eu falei, acho que com a Tatiana, você já traz essa discussão, né? E aí, essa questão é um aprofundamento, qual é a reflexão, uma discussão sua. Quando você traz essa discussão de no 4.1 perspectiva futuro, eu acho que valeria uma perspectiva, aí eu volto ao Latour, talvez trazer o Latour ou mesmo o Calon aí fazer a discussão. O que é humano e não humano essa discussão? É uma reflexão para você contribuir, tá? Eu faria essa discussão, aumentaria, atualizaria as fontes e voltaria com essas fontes clássicas aqui nessa contribuição, nessa sugestão. No seu caso, você também tem espaço para enviar para um periódico essa contribuição, tá bom? Eu acho que valeria a pena essa discussão. E nessa discussão, aí a gente tem que pensar o seguinte: pensar em mercado há uma perspectiva significativa no mercados digitais, né? A influência desse aspecto não humano, aí a gente pode pensar. Eu até coloquei aqui mercados digitais, plataforma algoritmos, né? Ecossistema tecnológicos, né? E a datificação do consumo. Então, se a gente pensar no NFT, você paga milhões para não ter nada. Esse é o novo mundo. Então, a NFT mais cara é 63 bilhões de dólares. E você não tem direito a não ser o código dela, que vale a você. Então, você tem uma datificação do consumo de forma significativa e a perspectiva algoritmo aí, que é o que você já trabalha um pouco mais. Então, valeria essa discussão nessas considerações finais, como é essa questão da perspectiva algoritmo, né, no contexto. Aí você faz uma provocação para a gente pesquisa, e quando a gente faz a gente pesquisa, a gente comete um erro que a gente faz, a gente pesquisa para os outros. Na verdade, a gente pesquisa para a gente. Eu vou continuar pesquisando, né? E aí, talvez, da tua perspectiva do direito, você falou agora, talvez, estou pensando agora, talvez até como é que o direito vai trabalhar, contribuir nessa discussão, né? Não é minha praia, mas é a sua. Como é que o direito vai trabalhar nessa perspectiva algorítmica da edificação do consumo? Então, você tem viés interessantes para trabalhar. Porque Mais como uma é vez, ainda algo muito novo, ainda não existe uma norma reguladora para isso, né? justamente. Acho que Esse é o encontraria dificuldade em pesquisar isso, mas seria Bom, muito isso interessante. aí, você é mestrado ou doutorado já? Mestrado, ainda não Então, concluí. doutorado, aí, doutorado é inédito. Doutorado já está algo inédito. Você tem algo inédito na mão, e o desafio do doutorado é justamente trazer algo inédito. Você tem uma possibilidade interessante pelo conhecimento e pelas práticas de mercado. Mais uma vez, É. parabéns, obrigado aí Muito pela obrigada, muito obrigada. Bom dia. sucesso, viu? Obrigada. Ótimo. Agora vamos para o último trabalho, que é o de José Wagner. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Vou tentar projetar, espero que o meu vá. Vocês estão vendo? Sim, já apareceu. Ótimo. Ah, não, eu acho que eu tirei. Peraí. Para mim ainda mostra. Mostra. Uhum. Se eu mudar aqui, vai? Vai. Vai, né? Sim. Pronto, perfeito. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos, né, pela participação e pela colaboração de vocês. O trabalho
desenvolvido foi sobre marketing verde, é uma visão sistemática das tendências e contribuições acadêmicas dos últimos 5 anos, né? Esse foi um artigo fruto de uma disciplina do mestrado em administração. Os autores sou eu, o Wagner, o Felipe, que é mestrando também, é a professora doutora Verusca e o professor doutor Cleiton, certo? Fazendo uma pequena introdução, né, vamos diretamente para o objetivo, que foi analisar as contribuições das pesquisas sobre marketing verde nos últimos 5 anos. Aí a gente acrescentou duas dimensões-chave, né, que era de suma importância para ser desenvolvido durante a pesquisa, que foi a evolução das estratégias empresariais e a percepção dos consumidores. Como justificativa, né, a gente mostra que nos últimos anos houve um foco significativo na busca por produtos verdes, principalmente após a pandemia, a gente pode refletir um pouco sobre isso, né? E com essas novas dimensões de mudanças climáticas, né, de pessoas mais conscientes, as pessoas foram mais se adentrando nesse foco de consumo verde. E, além disso, como justificativa, a gente mostra que o consumo sustentável ele é crucial para explorar como essas estratégias podem ser aprimoradas ao longo do tempo, né? Principalmente em ambientes ambientes empresariais quanto pessoais, né? Isso é super importante. E também uma contribuição teórica, né? Propondo novos insights sobre o comportamento do consumidor e sobre as práticas empresariais voltadas à sustentabilidade. Foi um trabalho, uma revisão sistemática que a gente também fez junto com a revisão bibliométrica, né? A base de dados utilizada foi a Web of Science, né? A gente utilizou como um destaque numa ferramenta no quantitativo da produção científica sobre a presente na literatura acadêmica. Permitiu a integração de evidências provenientes de diversos estudos, né, que contribuíram para o desenvolvimento desse trabalho. Passando assim, né, como um referencial teórico, a gente discutiu na revisão da literatura sobre o marketing verde, o funcionamento da crescente demanda, né, ao longo desses últimos anos, as práticas conscientes, que já foi até apresentado na introdução, a responsabilidade das empresas, né, pelo consumo de produtos verdes e também o descarte, né, de lixos, né, esses aprimoramentos que os consumidores fazem dentro dessas organizações, ou se não os próprios funcionários. Além disso, também teve o destaque do marketing verde como uma estratégia voltada para o bem-estar social, né, e a sustentabilidade. Na metodologia, só para enfatizar, foi uma revisão bibliométrica, né, que é de natureza descritiva, no qual tem o objetivo de quantificar, analisar e explorar o contexto pesquisado, que é o marketing verde. A base de dados foi a Web of Science, né, com abordagem mista, qual e quantitativa. Na fase qualitativa, foi conduzindo uma busca empírica detalhada dos estudos identificados anteriormente, né, do ano de 2019 a 2024, podendo extrair dados sobre o marketing verde. Aqui está os nossos descritores, né, as datas que a gente fez as pesquisas, os filtros que foram utilizados e o número dos artigos. Só para enfatizar, na metodologia, a gente utilizou 5 anos, né? Foram os últimos 5 anos, 2019 a 2024, como requisito para inclusão e exclusão, a gente foi utilizando a questão das palavras-chave, dos resumos e dos títulos, palavras-chave e resumos. A gente foram fazendo a exclusão dos artigos. Na análise bibliométrica, né, já na parte da discussão dos resultados, a gente pode perceber que
na tabela 1, que é a coautoria de autores, né, que teve dos 422 artigos identificados no Web of Science publicados entre 2019 e 2024, contendo o termo marketing verde, o levantamento resultou em 101 autores. Aí a gente tem como citação, né, entre documentos, o maior foi de 300 coautores. Aqui na figura 2 a gente pode ver a coautoria entre países, né, e predominantemente a China está em primeiro lugar, né, com a publicação de artigos, com essa colaboração acadêmica, que são 220 publicações. Aí, em seguida, vem os Estados Unidos, Inglaterra, né, Índia, Malásia. O Brasil ainda aparece um pouco com uma baixa representatividade, né? Então, a gente faz uma indicação de que haver novas pesquisas e novas revistas para o Brasil poder se expandir em relação a essa temática. Quanto à concorrência de palavras-chave, a gente pode perceber que o Green ele teve um número de 69 concorrências, né? Depois, sucessivamente, vem impacto, e por último sustentabilidade, né? Que é 56 ocorrências de palavras-chave. Quanto às revistas, a gente pode perceber que a predominância da revista Sustainability, ela está em primeiro lugar, né, com o número de citações de documentos, né? Então, quando a gente estava fazendo a pesquisa, a gente percebeu que essa revista, ela era predativa, se eu não me engano, que a pessoa tem que pagar, né, para poder publicar nela, porém, o número de pesquisas que são publicadas nessa revista é extenso, é um número muito alto. Então, ela sempre vai estar em primeiro lugar. Quanto na revisão sistemática, né, como título, a gente colocou Marketing Verde, suas tendências e contribuições. A gente pode perceber que foram identificados nesses artigos 11 categorias, né, temáticas, como comportamento do consumidor, diferenciação, reputação, inovação, entre outros. As categorias analíticas, que é marketing e sustentabilidade, ela traz como discussão que envolvem temas como comunicação verde, comportamento do consumidor, ecoinovação, né, que a gente pode perceber que produtos verdes, ele tem que haver uma inovação muito predominante, né, para que possa ter a atração do público e do consumidor. Também mostra como as empresas adotam práticas sustentáveis de forma estratégica para enfrentar desafios, né, enfrentar o mercado. E as principais contribuições dos estudos, né, que é a mudança no comportamento do consumidor, a importância da diferenciação e inovação sustentável, o investimento de pesquisa e desenvolvimento, né, que é super importante para o crescimento dessa temática e também para a responsabilidade socioambiental. E também o marketing verde como estratégia para promover produtos ecológicos. Além disso, em outra categoria, que é a percepção e comunicação verde, tem a questão da intenção de compra, né, os valores culturais que moldam o consumo verde, que a cultura também ela é um ponto muito importante para o desenvolvimento e também para a pessoa perceber, né, que tem que ver esse comportamento ambiental, verde, né, que possa trazer benefícios não só para a pessoa, mas para o mundo inteiro. Quanto às tendências identificadas, vou pular um pouco para não passar o tempo, 3 termos mais recorrentes entre os autores, que foi inovação, consumo e sustentabilidade, representa o eixo central da pesquisa sobre marketing verde, usando competitividade, responsabilidade e educação ambiental. Além disso, nós fizemos um quadro, né, para mostrar as principais contribuições dos artigos que foram analisados para as categorias centrais da pesquisa. Então, contribuição das estratégias empresariais, que foi uma das categorias principais lá citada no objetivo.
Aí a gente trouxe como contribuição a implementação de práticas de responsabilidade ambiental, adoção e gestão eficiente, e assim por diante. Quanto à contribuição da percepção dos consumidores, foi a maior aceitação e motivação para consumir produtos ambientalmente corretos, né? Surgimento de novas intenções de compra, consumidores que enxergam a reciclagem como a mais correta estratégia. E como considerações finais, nós trouxemos as limitações, né? Que foi o recorte temporal, né, que foram 5 anos, a gente poderia aprofundar, aumentar esse recorte temporal, mas eu creio que foi de suma importância, né, justo para a gente ver essa questão entre a pandemia e pós-pandemia. Também a questão de pesquisas futuras, né, que podem explorar diferentes bases e adotar o modelo teórico integrado que articulem as dimensões ambientais, social e econômico de forma mais consistente. Como destaque, tem o papel do consumidor consciente. E já a revisão sistemática revelou que o marketing verde fortalece a imagem institucional, gera vantagem competitiva e agrega valor econômico, contribui para a conformidade regulatória da empresa. Aí tem a questão da revista, né, ela que predomina entre as outras revistas que foram identificadas. A identificação e foco em duas dimensões específicas, que é as principais atribuições entre os 5 anos, que é no campo organizacional e referente aos consumidores. A revisão bibliométrica, ela demonstrou que a China lidera a produção acadêmica sobre o tema, enquanto o Brasil ainda apresenta participação modesta, o que sinaliza a oportunidade para novas investigações no contexto nacional. E como pesquisas futuras, a gente também fez uma agenda de pesquisa, né? A gente apresentou, creio que eu passei no slide, mas a gente, como pesquisa empírica, a gente sugere no artigo que seja adotado uma teoria que possa implementar, né, ajudar na pesquisa, ou senão você seguir um modelo teórico que possa ser replicado aqui no Brasil, isso é de suma importância. E a questão de outras bases de dados, né? Não só focar na Web of Science. Talvez a gente tenha focado, talvez a gente focou em uma base de dados porque era um artigo de disciplina e o período, né, é muito pequeno para a gente poder se aprofundar. Mas eu sugiro e também quero muito fazer isso futuramente. E me aprofundar em outras bases de dados e aumentar o recorte temporal. E no mais é isso. Agradeço a todos, certo? Pela colaboração e muito obrigado. Parabéns, José Wagner. Ótimo trabalho. O professor pode fazer suas considerações. Obrigado, Tainá. Mais uma vez, parabéns, Zé Wagner, parabéns pelo trabalho. Igual o greenwash, é um tema que a gente sabe que tem no Brasil muito, e você coloca que é mal explorado, né? Tá do marketing verde como o greenwash. Na verdade, o greenwash acaba dando essa conotação para a gente negativa, e quando se faz marketing verde, você está se preocupação se é real ou não. Então, esse dilema aí tem que ser posto, né? E aí, talvez essa questão da discussão de greenwash era o primeiro ponto. Você coloca, começando com greenwash, né? No início, talvez aprofundar um pouquinho essa discussão, mas aí é um só trabalho. Só quando você falou agora, eu esqueci de comentar com a Tatiana, tanto você como a Tatiana, vocês se basearam apenas no website. Se você vai em justificativa agora, mas valeria a pena a justificativa, tanto você como a Tatiana, nos procedimentos, porque somente a website. Então, vale a pena aí, que a gente tem várias bases, valeria a pena uma reflexão sobre por que não usar outras bases. Então, seria uma reflexão para vocês trabalharem. Do mesmo tempo, a questão do período 2019-2004, acho que valeria a pena uma reflexão maior sobre esse prazo, mas são decisões de escolha dos consumidores. Teu referencial vai parecido um pouco o que eu sempre comento. A ideia aqui já é para um periódico, né? As ponderações aqui já eram um periódico. Então, você não vai receber ponderações de outros examinadores, avaliadores, mas eu sempre avalio as ponderações, os artigos numa perspectiva de publicação em periódicos, né? Então, primeiro ponto é a questão também do referencial, né? Apesar de você ter um referencial apresentado em 2023, 2024, apresenta aí em 2006, 2007,
E aí você comete um erro que a gente já não faz mais em artigo científico, que é trazer livros, que são brochuras acadêmicas. Quando a gente usa o cota é somente na graduação. A gente não usa mais o cota em artigo científico, dissertações e teses, a gente não usa livros, artigos, a não ser que seja um livro clássico. O livro do cota é um livro acadêmico, não é um livro teórico. E aqui a gente está falando sobre fundamentação teórica. Então, não traz livros, não se traz livros a não ser clássicos ou conceituais em relação ao referencial, né? O próprio Bauman, a gente tem referência, você cita o Bauman, até o próprio Bauman a gente tem algumas restrições a ele em contexto. Apesar de ser teórico, mas a questão teórica do Bauman tem algumas críticas, tem que fazer sempre cuidado com isso, tá bom? Ah, então, em relação a isso, acho que valeria a pena essa reflexão do referencial, que é objetivo, mas de qualquer forma você o tem, tá? Nos descritores, eu acho que valeria a pena também. Você fez uma junção só de escritores, que foi green e marketing, né? Não houve outras combinações. Você apresenta no quadro um, né? Talvez a combinações disso com o greenwash, outras palavras, talvez teria trazido outras contribuições. E aí você fala, eu vou fazer a mesma cobrança que eu fiz a Tatiana, você fala que houve exclusões de palavras-chave, mas eu não sei que palavras-chave foram essas. Enquanto leitor, enquanto avaliador, é importante que eu saiba como você fez. Por quê? Procedimento metodológico é que eu replique seus trabalhos sabendo sua dificuldade e sabendo seus ganhos. Então, os procedimentos, como você fez, então, Sá fez. O que que Abreu vai fazer de forma complementar ao trabalho do Sá, ao trabalho da Arruda? Então, sempre um trabalho, ou da Lima. Então, meu trabalho de procedimento é sempre alguém, eu dando inferência, em orientações ou preocupações de como eu conduzir meu trabalho. Esse é um ponto aí para trabalhar as questões dos procedimentos metodológicos, tá bom? No referencial, e aí você tem, eu acho que é uma questão eu acho que foi erro de digitação. Você não apresentou, mas aqui não tem página. Deixa eu supor, 1, 2, 3, 4, 5. Na página 5, vou chutar a página 5, mas pela figura você vai localizar. Na figura 3, antes da figura 3, você apresenta a relação, a figura 2 com a autoria entre países, que eu achei interessante, né? A relação da publicação, e realmente é isso mesmo. Mas aí quando você chega na figura 3, você escreve assim: dessa forma, a figura 3 apresenta a relação entre os países que mais pesquisam sobre a temática abordada nesse estudo. E, na verdade, você apresenta o coautores. Aí você verifica a sua figura 3 não é país, e sim coautores. Antes você fala coautoria entre os países. Quando você vai tratar, trata de coautoria entre os autores, coautoria, e não sobre país. Que esse é um ponto de reflexão para você trabalhar. Quando você fala da sustainability, eu não sei se ela é totalmente predatória, né? Eu até procurei aqui onde você falava, porque você não comenta isso aqui no teu trabalho, e se for realmente você tem que colocar, né? Que é uma crítica que você faz à revista, o Journal, se é fato, eu procurei na ABS, ela não apareceu para a ABS. Só que alguns journals internacionais cobram uma publicação, né? Realmente eu não conheço a revista, eu nunca publiquei na revista, mas a sua crítica é pertinente desde que realmente seja. E aí considerar se a revista é paga ou não, né? Até pela quantidade de artigo publicado em relação aos outros, então, entre aspas, está compensando quase pagar na revista. Não recomendo ninguém pagar, mas é verificar realmente se a revista tem essa conotação predatória ou ela faz parte de grupos que pagam, né? A gente tem alguns grupos que a gente paga para publicar, tá? Isso é um fato. Mas aí eu concordo com a crítica e a ponderação que você fez. Só confirma se realmente é predatória ou se está incluída nos custos, se está incluída nas políticas do journal a cobrança. Faço esse contexto para você analisar. Você fala em agenda, mas você também não apresenta uma agenda de pesquisa, né? Então, como eu falei com a Tatiana, valeria a pena. Você faz as contribuições no quadro 3, contribuições dos artigos analisados, centrais de pesquisa. Aí você traz contribuições dos artigos pesquisados. Mas, quando eu faço, vale para a Tatiana também, quando eu faço uma revisão, uma bibliometria, eu estou criando sustentação teórica para continuar estudando. Então, quem é o Estado? De modo geral, quando se trabalha com a tese em artigos, é o primeiro capítulo da tese,
não recomendo fazer, que dá um trabalho tremendo, mas, de modo geral, o meu primeiro artigo de uma tese em capítulos é uma biometria ou uma revisão, justamente para te dar sustentação com o acompanhamento do teu trabalho. Então, numa revisão, eu achei lacunas. Se eu achei lacuna, eu vou fazer minha tese ou minha dissertação. Então, se eu apresentar, quando eu fizer a revisão, uma agenda, né? Bibliometria é obrigada a ter agenda, como eu falei antes. Mas na revisão é interessante você apresentar um ou dois pontos de reflexão sobre isso, tá bom? Essas são minhas contribuições de forma positiva. Parabéns mais uma vez a você e aos seus colegas pelo trabalho em si. Parabéns mesmo. Gostei do trabalho. Como eu disse, estou sempre aqui tentando contribuir ou sendo chato, né? Como eu brinco, eu sou pago para ser chato. Então, estou aqui sendo chato. Parabéns, sucesso. Obrigada, professor. Eu mandei no chat, pessoal, um link. Aí eu peço que vocês, se puderem acessar e avaliar a sessão por meio do link. Quero já agradecer a todos pela participação, tanto os autores como alguns ouvintes. Agradecer ao professor Nelson por todas as maravilhosas contribuições. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Sucesso a todos nos seus trabalhos. Espero ver aí todos publicados logo em revistas. E é isso. Sucesso a todos. Obrigada, professor. Se quiser falar mais alguma Obrigado a coisa. você, obrigado pela condução. Obrigado mais uma vez aí para estar publicando na área de marketing. Apesar de a gente estar te atrasando um pouquinho, ganhando 3 minutos aí do almoço com aprimorar Foi. certo. Perfeito. Obrigado a todos, parabéns a todos, a todas. Sucesso aí do Congresso, sucesso no evento e boas publicações para vocês. Espero encontrar pessoalmente no ano que vem, porque esse ano não deu para ir, mas no ano que vem eu quero ir pessoalmente. Sucesso, gente. Obrigado por tudo. Parabéns a todos e a Até mais, todas. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.